Neste sábado, louvado seja Deus, que a alegria do Senhor é nossa força, e nós estamos aqui agradecendo a Deus, porque Ele tem nos concedido tantas bênçãos e graças. Continuamos meditando no livro do Eclesiástico, hoje, capítulo 2, isso mesmo, capítulo 2 do livro do Eclesiástico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio do poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Continuamos na mesma linha de ontem, né? O temor de Deus na provação. Antes nós lemos o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E agora nós vamos. Meu filho, se te apresentarem para servir a Deus, permanece firme na justiça e prepara a tua alma para a provação. Mantenha teu coração firme e ser constante. Incline teus ouvidos e acolhe as palavras inteligentes. Não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não a largue. Para que sejas sábios em teus caminhos, tudo o que acontecer, aceita-se. E ser constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo e na prata, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Conserva o temor e nele permanece, até na velhice. Meus irmãos, eu vou parar por aqui porque a gente precisa falar muito. Na dor, é fácil ser fiel na dor? É não. Ser fiel na alegria é fácil, na dor não é. Porque quando chega a dor, nós encontramos um momento para reclamar. Quem de nós, quando chega uma dor, diz: eu estou com a dor de cabeça da cebola? Ah, porque eu estou passando por isso. Ah, porque eu estou vivendo assim. Ah, porque eu estou... né? E aí o tema do capítulo 2, o temor de Deus na provação. Eu só sei que eu sou de Deus se eu estiver na alegria? Não. Na dor. Tem até um canto que diz: eu louvarei o Senhor na alegria ou na dor. Na alegria ou na dor. Será que a gente louva mesmo, minha gente? Vamos ser sinceros. Venha cá e fique aí, né? Será que nós louvamos a Deus mesmo? Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor mesmo? Será que eu e você estamos sendo constantes em servir a Deus? Será que nós estamos buscando a Deus por interesse? Será que nós estamos sendo cristãos interesseiros, hein? Mas Erisvaldo, como interesseiros? Porque às vezes diz assim: o encontro hoje, a palavra hoje vai ser de cura e libertação. Aí a igreja enche. Quando vem o grupo de oração, hoje nós vamos para a disciplina espiritual. Aí o povo diminui. Tem um grupo de oração, mas aí o padre dá a bênção, todo mundo vai-se embora, fica só aquele gato pingado dentro da igreja. E por que será que acontece isso? Aí quando acontece uma dificuldade, ela diz: oh meu Deus do céu, onde é que o Senhor está? Me diga onde é que o Senhor está, venha cá logo, resolve isso aqui. Chegue logo, chegue, não demore não. É assim que a gente faz, né, gente? Ou não é? É sim. Mas nós precisamos fazer a diferença. O temor do Senhor. O temor do Senhor é algo espetacular. E aí continua no capítulo 2, versículo 7 agora. Vós que temeu o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não desvieis para que não caiais. Vós que temeu o Senhor, confiai, e vossa recompensa não falhará. Vós que temeu o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Gente, deixa eu repetir o versículo 9. Vós que temeu o Senhor, esperai
coisas boas. Está esperando o quê mesmo? Migalha? Está mendigando o amor de uma pessoa que a pessoa não te ama? Por quê? Ah, não, mas eu casei com ele, mas ele não me ama, mas eu amo ele. Ô, meu filho, minha filha, vai viver a sua vida, vai ser feliz porque o tempo passa, né? O tempo voa e a poupança bandeirinha continua numa boa. Mas é sério, gente. A gente fica mendigando amor de quem não quer, quem nos ama, né? Ah, Elisaldo, você está pregando, por que está falando assim? Porque tem muita gente que fica mendigando amor do outro. Olha, nem o de Jesus a gente mendiga porque ele dá de graça. Vós que temei o Senhor, amai, e vosso coração ficará iluminado. Considerai. Deixa eu voltar ao versículo 9. Vós que temei o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temei o Senhor, amai, e vosso coração ficará iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e foi desiludido? Quem permaneceu nos seus santos mandamentos e foi abandonado? Quem invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação, protege todos os que procura com sinceridade. Ai dos corações desviados, dos lábios criminosos, das mãos depravadas, dos pecados que prende, entra na terra e por dois caminhos. Ai dos corrompidos de coração que não creem e por isso não serão protegidos. Ai dos que pretende a perseverança e abandonaste os caminhos retos, extraviando-se por caminhos depravados, que há haver de fazer? Quando o Senhor começar a pedir contas, os que temem o Senhor não são rebeldes à sua palavra. Vamos grifar aqui, vamos colocar aqui um xizinho, porque a gente vê muito isso, rebeldia. Eu quero saber de igreja. Seja inteligente, meu irmão. Os que amam, observam os seus caminhos. Os que temem o Senhor, procura que lhes agrada. Os que amam, sacia-se com a sua lei. Os que temem o Senhor, prepare seus corações na sua presença. Se purifiquem. Os que temem o Senhor, guardem seus mandamentos e preservem até a sua vinda. Eles dizem, mesmo não convertidos, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, pois tamanha é a sua grandeza, tão grande é a sua misericórdia. E eu faço um xizinho aqui e grifo também, faço um cercadozinho na palavra, né? Vou repetir. Eles dizem, mesmo não convertido, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos do homem. Foi o que Davi fez, né, meus amados? Davi disse assim, prefiro cair nas mãos do Senhor. Quando Natã chegou para ele, disse assim, tu queres o quê, Davi? Porque tu pecaste. Porque tu fizeste esse recenseamento. Tu queres o quê? Que teus inimigos se ataquem e acabem com o teu reino? Tu queres 3 dias de peste? Ou tu queres que o Senhor acabe com uma parte na tua família? Aí Davi diz assim, eu não tenho essa coragem de falar não. Davi diz, prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Eita, escute. Você que está aí hoje dizendo assim, como é que eu vou para o médico? Você que está com muito medo de fazer uma cirurgia, tenha medo não. Tenha medo não, tenha coragem. Você está passando por um momento difícil agora, tenha coragem. Prefira cair nas mãos do Senhor. Prefira estar nas mãos do Senhor. É Deus quem está falando comigo, com você hoje. Ele quer falar conosco. Jesus fala conosco, Senhor. Como é bom, meus amados, eu dizer para vocês que eu lendo esses textos aqui, eu fico apaixonado por Jesus cada vez mais. Cada vez mais eu fico apaixonado porque Ele é apaixonante, viu?
Ele é apaixonante. Louvado seja Deus, meus amados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus mesmo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Jesus, obrigado por este dia de hoje e obrigado por a Tua palavra. Hoje a palavra para nós nesse sábado é: eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.